Olá, vamos então conversar, né, Marco Aurélio? E o grupo do Marco Aurélio aí da Faculdade Maurício de Nassau de São Luís do Maranhão sobre socialização, cultura, relações sociais e como a perspectiva sócio-histórica analisa, percebe essa questão. Gostaria de começar dizendo que socialização é um dos conceitos talvez mais consensuais, não enquanto toda a sua definição, mas no seu uso, né, como uma ideia de que há um processo que se faz para que o sujeito se integre, se insira adequadamente na sociedade onde ele vive, nas relações sociais, e esse aprendizado dos elementos culturais, dos fazeres, das condutas, das ideias, que o sujeito vai, desde o seu nascimento até a sua morte, aprendendo, tem sido chamado de socialização. Esse processo de integrar-se à sociedade é um processo de socialização, tornar-se sócio na sociedade. E na perspectiva sócio-histórica, nós entendemos que ele é mais que isto. Ele é um processo de humanização, ou seja, nós nascemos candidatos à humanidade. E é nessa inserção na cultura, no manuseio dos instrumentos, das ferramentas culturais, inclusive as ideias, né, os pensamentos, as teorias, nas relações sociais, nas atividades que estão previstas ou postas como possibilidade, nos rituais culturais, em todos esses espaços, o sujeito está, na verdade, não se tornando apenas um sócio na sociedade, mas ele está também se humanizando. É nesse processo que nos humanizamos. Nascemos candidatos à humanidade e pela socialização, pela inserção nas relações sociais que nós nos tornamos humanos. Então veja que é aí uma perspectiva bastante radical de que nós não nascemos com nada a priorístico, que nós não nascemos com destino traçado, nós nascemos com algumas condições nos dadas pela espécie e nascemos inseridos em cultura, em relações sociais, em relações de classe, em modos de produção que nos oferecem os padrões, que nos oferecem as possibilidades. Então, aí posto algo que seria assim: o sujeito pode ser muita coisa, e pode mesmo, ele pode ser muita coisa, ele pode ser muito diferente, ele tem alternativas para ser, que são muitas, mas estão dadas pelas condições históricas e pelas condições sociais do lugar onde ele nasceu, onde ele se inseriu. Isso tem uma consequência importante, porque diz que nós todos, sócios da sociedade, temos uma responsabilidade total com aquilo que se constitui ao nosso redor. Então, se nós temos uma criança que comete atos violentos, não deve ser por nós estranhado como se assim, esse sujeito tem alguma coisa esquisita, esse sujeito nasceu com alguma coisa errada, né? Não, nós temos que pensar quais são as condições onde ele se socializou, quais são as condições históricas, culturais, de classe, de modo de produção, de valores, de rituais, onde ele se inseriu e que possibilitaram essa constituição. Quais foram os principais fatores? Desde fatores que envolvem características do indivíduo, né? Então, se ele nasce com alguma impossibilidade de usar todos os seus sentidos, né? Se ele nasce com alguma limitação física, se ele nasce num meio rico, onde os sujeitos não são penalizados, não são, tudo são imunes, eles estão imunes a qualquer castigo. Se ele nasce no meio desse, quais são as possibilidades que ele tem de aquisição de valores? Mas o sujeito é ativo nisto, então ele pode escapar de tudo isso. Ele se constitui a partir da sua atividade social. Por isso que a gente fala que é no manuseio dos instrumentos culturais, é no manuseio das ideias, que também são instrumentos culturais, dos afetos, que também são instrumentos culturais, é que o sujeito vai se constituindo. Nesse sentido, socialização é para nós, sócio-históricos, um processo bastante amplo de humanização. É aí que nos constituímos como humanos, e não apenas como sócios, mas também como sócios. Bom trabalho para vocês aí na Maurício de Nassau.